Sou do segundo B de Informática. Vou falar um pouco sobre reformas pombaleiras. Durante a segunda metade do século XVIII, a coroa portuguesa sofreu uma influência dos princípios iluministas com a chegada de Sebastiano José de Carvalho aos quadros ministeriais do governo de Dom José I, mais conhecido como Marquês de Pombal. Este super-ministro teve como grande preocupação modernizar a administração pública de seu país e ampliar ao máximo os lucros provenientes da exploração colonial, principalmente em relação à colônia brasileira. Este tipo de favorável a reformas administrativas e o fortalecimento do Estado monárquico compunham a tendência política da época, conhecida como despotismo esclarecido. A chegada do esclarecido Marquês de Pombal pode ser compreendida como uma consequência dos problemas econômicos vividos por Portugal na época. Nessa época, os portugueses sofriam de dependência econômica em relação à Inglaterra, a perda de áreas coloniais e a queda da exploração aurífera no Brasil. Buscando ampliar os lucros retirados da exploração colonial em terras brasileiras, Pombal resolveu instituir a cobrança anual de 1.500 quilos de ouro. Além disso, ele resolveu tirar algumas atribuições do Conselho Ultramarino e acabou com as capitanias hereditárias que seriam, a partir de então, diretamente pelo governo português. Outra importante medida foi a criação de várias companhias de comércio incumbidas de dar maior fluxo às transações comerciais entre a colônia e a metrópole. No plano interno, Marquês de Pombal instituiu uma reforma que desagradou muitos daqueles que viviam das regalias oferecidas pela coroa portuguesa. Outra importante medida foi incentivar o desenvolvimento de uma indústria nacional, com pretensões de diminuir a dependência econômica do país. Boa tarde, meu nome é Cleito Willis, sou do segundo B de Informática, vim apresentar o trabalho de História. Outras importantes medidas trazidas com a administração de Pombal foi a expulsão dos jesuítas do Brasil. Essa medida foi tomada com o objetivo de dar fim às contendas envolvendo os colonos e os jesuítas. Conflitos se desenvolveram em torno das questões da exploração da mão de obra indígena. A falta de escravo negro fazia com que muitos colonos quisessem apressar a escravidão e a população indígena. Os jesuítas se opõem a tal prática, muitas vezes apoiando os índios contra os colonos. Obrigado pela... Tchau. Meu nome é Jovem Nilson, sou do segundo B de Informática e vim complementar o que meus amigos falaram sobre reformas pombalinas. Vendo os prejuízos trazidos com essa situação, Pombal expulsou o jesuíta e instituiu o fim da escravidão indígena. As terras que foram tomadas dos integrantes da Ordem de Jesus foram utilizadas como zona de exploração econômica através da venda em leilões ou da doação das mesmas para outros colonos. Com relação aos índios, Pombal pretendia utilizá-lo como força de trabalho na colonização de outras terras do território. Mesmo pretendendo trazer diversas melhorias para a coroa, Pombal não conseguiu manter-se no cargo. Após a morte de Dom José I, em 1777, seus opositores acusaram de autoritarismo e de trair os interesses do governo português. Com a saída de Pombal do governo, as transformações sugeridas pelos ministros esclarecidos encerraram um período de mudança que poderia amenizar o atraso econômico dos portugueses.